Olá, segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e iniciaremos o módulo 6. Nesta aula trataremos sobre o romance, ou seja, começaremos a trabalhar o capítulo 16 do livro. E peço-lhes que abram o livro na página 5, certo? E vejam que o livro traz uma pintura de uma moça lendo um livro, certo? E percebam também que aqui na nossa aula no slide tem uma moça ao ar livre, uma pintura também de uma moça lendo um livro. Quero que vocês guardem estas imagens, certo? E nós iremos conversar por que essas mulheres, elas estão associadas ao romance. Bom, e o que é o romance? O romance, ele é um gênero em prosa que apresenta narrativas cujo modo de organização, de construção e de arquitetura fogem aos padrões da antiguidade clássica. O que isto quer dizer? Quer dizer que, até então, vamos recordar o romantismo, um movimento literário. Vocês observaram que até então eram feitas o quê? Eram feitos poemas, certo? Estrofe, versos, envolvendo figuras de linguagem, temáticas, certo? Então, não se tinha, não se era não se era escrito romance. No entanto, no romantismo na Europa, na França, Victor Hugo, ele começou, certo? Ele começou a escrever em prosa com Corcunda de Notre Dame, certo? Então é um passo para a divulgação do romance. Então aqui nós sabemos, estamos tratando da prosa, do gênero em prosa, certo? Veremos também que o romance é um marco porque vão ser escritos extensos, certo? Uma narrativa que terão personagens, essas personagens serão desenvolvidas, serão expostas informações acerca dessas personagens e situações, certo? Nós também podemos observar que o que muda também é a temática. Nos padrões da antiguidade clássica, sobre o que era tratado? Sobre os sentimentos, melancolia, mais para o lado lírico, certo? Lírico por quê? Para a abstração, para a subjetividade, certo? E também voltando-se para o quê? Para a mitologia, para essa questão mais mitológica, religiosa, certo? Com o romance, nós veremos que serão tratadas outras temáticas, que estará voltado para a sociedade, certo? Então, antes de continuarmos a conversar sobre essas questões, peço-lhes que abram o livro na página 6 para que nós possamos ler alguns parágrafos do texto, certo? Sobre romance, um gênero ao gosto burguês. Por que um gênero ao gosto burguês? Porque o romance, ele vai ter como principal público-alvo a burguesia, certo? Então, lembrando também que neste momento muitas pessoas não têm acesso, certo? Não têm acesso a livros, a comprar livros. Porque o livro, ele era um luxo, era um privilégio quem poderia comprar livros, ter acesso a livros de diversas temáticas. A
leitura no geral, certo? Hoje nós sabemos que o livro ele é acessível e ele foi o que? Foi defasado. Hoje nós temos um acesso maior, temos o PDF, certo? Temos o e-book, e então temos outros meios de leitura, outras plataformas, e o livro hoje ele não é mais tão privilégio assim, certo? Mas ele se tornou acessível. Então voltemos aqui e comecemos a ler. Primeiro parágrafo. A França foi o centro de referência cultural para o Brasil no século XIX. Os romances franceses influenciavam o público brasileiro, suas formas de expressão e de composição, e desta forma, estruturas, fórmulas, temas e circulação do livro são de clara influência do modo francês de conceber esse novo gênero literário que surgia. Então percebam que o romance francês, certo? Ele vai influenciar a sociedade brasileira do século XIX, certo? Por quê? Porque é algo novo, certo? É algo novo. Imaginem, uma história que é contada de uma forma diferente, uma história que é acessível, que as pessoas elas conseguem se identificar. Lembrando que os poemas, eles eram voltados para quem? Para a burguesia também. E lembrando que o poema ele é um gênero que ele seria de difícil acesso na questão da análise, da interpretação, no rebuscamento. Então, diferente do poema, o romance, a prosa, nesse sentido, ela é mais acessível pela linguagem, pela temática, certo? Pela abordagem, pelos veículos de informação em que ela era divulgada também. Então, vamos continuar. E o que significa romance, certo? Então, nós vimos o que é um romance, certo? Que é um gênero em prosa, se trata do gênero em prosa que nós conhecemos. E é também um novo modo de narrar, que se ajusta quase à perfeição ao ideário proposto pelos escritores românticos, oferecendo uma forma de expressão que populariza e massifica a concepção de mundo propagada, certo? Então, através do romance, as pessoas podiam saber o que estava acontecendo no mundo, porque os autores, eles tratavam de diversos assuntos e esses assuntos envolviam temáticas sociais, certo? Amor, intrigas, peripécias, aventuras históricas, resgates de episódios nacionais, idealização da mulher e do amor, o ideal de final feliz são temas presentes na prosa romântica. Então, observem que, além disso, o romance ele traz temáticas que são que dão apreço, certo? Apreço à massa. Por quê? Porque trata daquilo que as pessoas estão habituadas, que faz parte delas. Ou seja, o adultério, intrigas, o amor, o ideal de amor, o romance no sentido de amor, certo? De relacionamento. Então, isso aproxima, certo? E acaba o quê? Acaba popularizando o romance. Bom, desprestigiado pela crítica, que em um primeiro momento torce, entre aspas, o nariz, para a popularização do gênero, considerado, entre aspas, menor se comparado à tragédia e à epopeia, graças ao seu componente de livre forma e ruptura com as normas convencionais de divisão dos gêneros. O romance ganha espaço, prestígio e se legitima no universo das letras.
alcançando um amplo espectro de leitores e angariando a aceitação da crítica. Então percebam que o romance ele rompe, certo, com as regras, certo, com a forma de narrar, com os padrões, que eram o quê? Padrões clássicos, da antiguidade clássica. Então o romance ele vem e rompe com isso. A princípio ele é desprestigiado, mas começa a ganhar popularidade, certo? Veremos também que o romance ele vai principalmente se popularizar por causa do folhetim. A princípio, os romances eles eram impressos em folhetins. Os autores eles escreviam capítulos, certo? E esses capítulos eles eram divulgados através da imprensa em folhetins e vendidos, certo? Então não era o livro como nós compramos hoje, o livro com os capítulos. Então antes eram por folhetins, quem não tinha condições, certo? Então era por folhetim e isso acabou popularizando o romance. Por quê? Porque aquelas pessoas que elas não tinham condição de comprar um livro, elas tinham acesso ao folhetim de poder ler, certo? E acompanhar o que acontecia naquela trama, naquela narrativa. E os próximos capítulos daquela história, do que iria acontecer, certo? Então, observem essa questão. Então, vamos recapitular. O romance ele é um gênero em prosa, ele rompe com os padrões da antiguidade clássica. Por quê? Porque ele vem com uma nova forma de narrar, certo? Não mais os autores estão presos a regras, mas eles vão ter uma nova forma de se expressar, uma nova forma de narrar histórias, certo? E o romance ele também vai alcançar a burguesia, certo? E nós veremos que a ideia de romance ela é diferente da ideia de amor. Pelo menos neste momento, no século XIX, o romance não estava associado ao amor como nós temos hoje essa ideia, certo? Foi dada um novo significado para a palavra romance, mas a princípio a palavra romance, ela está associada ao gênero, certo? O gênero em prosa. Então observem também que o romance ele vai ser o quê? Do gosto da burguesia, assim como da população. No entanto, ele será voltado para a burguesia. Por quê? Porque era a burguesia quem patrocinava, certo? Então, o autor, quando escrevia, ele tinha que agradar aquela parcela da população que era abastada. Por quê? Porque eles que financiariam, certo? E que trariam lucro para a imprensa. Então tem toda essa questão por trás da popularização do romance, percebam isso. Mas felizmente, como o romance era a princípio veiculado por folhetins, isso acabou popularizando e dando acesso à massa. E percebam que isso também abre espaço para o que? Acesso a informações, a cultura. Por quê? Porque livro é cultura, certo? É arte, é cultura. Então, você passa a ter reflexões, você vai ler sobre novos temas, com novas perspectivas. Então, isso é muito importante. É importante que vocês lembrem-se disso. Agora, partiremos para a página 9, em que trata sobre romance romântico, redundância ou caracterização. Então, como eu já havia dito, a palavra romance ela não está associada a amor. Ela significa ela se refere ao gênero em prosa, certo? A essa nova forma de narrar, certo? Que rompe com
os padrões da Antiguidade Clássica, ou seja, dividido em capítulos, que tem uma história, certo? Os capítulos vão tratar sobre essa história vai ser desenvolvida em capítulos. E cada autor irá tratar do tema da maneira como ele melhor se expressa, certo? Terá os artifícios, como ao final do capítulo o autor pode finalizá-lo de uma maneira inesperada ou não. São artifícios, são novas formas, novos aspectos utilizados para prender o leitor, certo? Então, vejamos aqui na página 9, vamos ler um pouco sobre o romance romântico, certo? Veremos aqui sobre a questão do uso do termo romântico. O uso do termo romântico ao lado de romance não é uma redundância, mas uma caracterização, indicando que se trata de um romance, uma narrativa em prosa, com pluralidade de ações, personagens e cenários, ou seja, romance quer dizer narrativa em prosa, em que são desenvolvidos personagens, ações, situações, tem ambientação, que é o que? O cenário. E temos aqui escrito no período do romantismo, produção artística própria da segunda metade do século XIX, e que, portanto, possui características próprias desse movimento literário, ou seja, características românticas, como o sofrimento amoroso, a idealização do amor e da figura feminina, subjetivismo, gosto pela morte e pelo macabro, idealização da pátria, nacionalismo, evasão, sentimentalismo, etc. No entanto, vocês vão observar que essas temáticas elas são tratadas de uma maneira diferente, elas são desenvolvidas, diferente do poema em que não eram desenvolvidas, certo? Como vocês puderam estudar sobre a métrica, tudo é padrão clássico, certo? Da antiguidade clássica. E isso é rompido neste momento. Então, quando diz romance romântico, é porque se refere ao que? A uma narrativa que tem por temática as temáticas românticas do movimento romantismo, certo? Percebam que alguns autores eles fizeram parte deste movimento, como o Victor Hugo e o Goethe, certo? Então aqui o livro vai trazer alguns exemplos, certo? Vai trazer trechos para vocês lerem, certo? E para entenderem melhor. Partiremos agora para a página 12. Veremos agora sobre a imprensa e os folhetins, certo? Na página 12. Bom, nesta seção, vocês vão observar que o texto vai tratar sobre a cultura, a arte e a modernidade. Que modernidade é essa? Tudo que a família real trouxe, certo? As novidades, as inovações, as tecnologias para a época, certo? E tudo o que diz em torno da novidade na Europa. Então, isso está estritamente ligado também a essa questão da imprensa e dos folhetins. Por quê? Porque com isso vem a necessidade de veiculação dessas novidades, do que está acontecendo no mundo e ali, ou seja, aqui, certo? No século XIX. Então, cria-se a imprensa, certo? Por quê? Porque é uma forma de expressão, uma nova forma de expressão que vai veicular informações referentes à família real e a tudo que está acontecendo. E livros serão circulados através da imprensa, como nós conversamos sobre os romances impressos em folhetins, ou seja, cada capítulo ia sendo divulgado através de folhetins por período. E nós temos com isso a popularização do romance, certo? Por causa dos folhetins, como nós já conversamos anteriormente. Por quê? Porque a população, a massa,
teriam acesso maior do que se fosse livro físico. Por quê? Porque só tinha condições quem fazia parte de uma parcela da população que era abastada, a burguesia, certo? E nós vamos observar também que o romance ele vai passar uma espécie de conduta burguesa e também, como nós já conversamos, traz também a acessibilidade à população. Mas vamos tratar sobre essa questão da conduta burguesa, certo? Então vamos ler o quarto parágrafo da página 12. Ademais, a acessibilidade aos romances, que encontraram no folhetim seu formato ideal para popularização e foram impulsionados pelo boom da imprensa, permitirá um acesso rápido e uma apreciação sem julgamento, distante das imposições da crítica, como acontecia o quê? Com os poemas, certo? Com linguagem leve, de fácil compreensão, com tramas ágeis e próximas à realidade dos leitores, em que o bem triunfa sobre o mal, o romance foi aos poucos formando o gosto do leitor, enquanto este compreendia a si o novo mundo e suas novas regras de comportamento social. O romance, portanto, foi o gênero feito sob medida às necessidades burguesas, colaborando para a criação de seu código de conduta. Por quê? Porque o romance ele vai trazer temáticas em que terão como, na maioria das vezes, o principal, o protagonista, pessoas que são parte da burguesia, certo? E estabelece essa questão do ideal na burguesia, ou seja, a conduta. Uma pessoa letrada, culta, que estuda muito, que para você ser uma pessoa culta, você fazer parte da classe burguesa, você tem que seguir uma regra, uma conduta, você tem que ser bem-humorado, você tem que ler tantos livros, você tem que estudar tais ciências, você tem que estar no meio empresarial, ou jornalístico, ou da advocacia. Então, isso vai construindo a conduta burguesa, certo? Veiculada, vinda através do romance, certo? Então, por isso o romance, ele está ao gosto burguês, porque ele ajuda na questão da construção desta conduta burguesa, certo? E para finalizar, vamos falar sobre a questão da figura da mulher, certo? Lendo um livro. Porque a mulher ela está associada, falando numa análise crítica literariamente, certo? Uma crítica literária. Ela está associada. Porque a mulher eram as pessoas as mulheres eram as que mais liam, eram o público-alvo, as que consumiam romance, certo? Por quê? Porque fazia parte do ideal, do imaginário, certo? A questão do bem contra o mal, ou do adultério, de uma situação conflituosa, um relacionamento amoroso, isso fazia parte do ideal da mulher, certo? Naquela época. Os homens, eles se ocupavam com outras questões, como o negócio, o comércio, a advocacia, estudos em relação à profissão, certo? E não a essa questão, não estavam tão ligados com relação à literatura, certo? Consumiam literatura sim, mas não tanto quanto as mulheres. E também por que as mulheres? Porque elas passavam a maior parte do tempo em casa, certo? Elas não trabalhavam e faziam parte não pegavam responsabilidades do sustento, certo?
Elas aprendiam o quê? A costurar, a bordar, a pintar, aprendiam novas línguas. Então, esse é o ideal burguês. E isso vai ser o quê? Relatado no romance. Isso ajuda nessa conduta burguesa. É por isso que a mulher, a pintura da mulher está associada ao romance. Então, a partir de tudo isso que nós estudamos, proponho a vocês que façam a atividade do livro da página 13 a 17. É isto e até a próxima aula.